Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como definir a preparação da sua geometria para a aplicação das condições de contorno para um estudo térmico utilizando o Simula na 3D Experience. Vocês vão aprender como definir o seu fluido de trabalho na 3D Experience, como definir os componentes os quais farão parte da sua simulação. Vocês vão aprender a aplicar materiais a diferentes componentes e realizar a correta definição e aplicação de malha às respectivas peças do seu estudo. No Simula, eu vou selecionar então aqui a minha criação do meu elemento finito, então vou dar um nome aqui para ele e ok. Vou selecionar aqui todas as geometrias que farão parte do meu modelo, vou selecionar Setup e vou definir o meu fluido de trabalho. Então basicamente eu vou definir aqui nessas peças a nossa região de fluido. Vou selecionar aqui então o meu domínio externo, vou dar dimensões para esse meu domínio e esse será então o volume ao qual esses componentes estarão submetidos na simulação. Tá? Então vou definir aqui os meus parâmetros em x, y e z, máximo e mínimo. Depois eu vou definir agora a minha região. Então para definir a região eu vou dar um clique aqui sobre uma face. Essa região está interna ao meu domínio, então seleciono a região interna ao domínio. E ok, então, para confirmar a nossa região de fluido. Está criado e definido aqui, é só inserir agora as condições de contorno. Então eu vou selecionar aqui os materiais, vou buscar aqui o material, então eu posso digitar aqui na pesquisa o meu material. Encontrando esse material aqui na minha biblioteca, eu posso selecionar ele e arrastar, ou clicar com o botão direito sobre o material que eu quero, selecionar a opção aplicar e clicar aqui na área gráfica sobre a geometria. Então eu vou selecionar aqui para aplicar sobre esse componente PCB e ok para fazer a definição desse material. Novamente, eu vou buscar aqui na árvore, na pesquisa, o meu material, seleciono aqui a minha geometria e ok para fazer a aplicação do material na peça. Tá? Seleciono novamente e repito o procedimento aqui, a guia pesquisar, para mim ir aplicando os materiais aqui aos componentes na área gráfica. Esse é o procedimento, pessoal, para vocês realizarem então a aplicação do material disponível na sua biblioteca. Tá? Vocês podem selecionar ele diretamente na área gráfica ou aqui na árvore. Agora eu vou definir a seção de fluido. Então basicamente nós vamos selecionar a nossa região com o fluido. Né? Então eu vou selecionar a região que a gente acabou de criar no procedimento anterior, tá? Que é essa região 1. E o material que a gente vai utilizar para essa região, que vai ser o material fluido de trabalho, né? Que é o ar. Agora eu vou definir a seção sólida, então eu vou selecionar esse componente e vou definir ele como a seção sólida do meu estudo, essa outra peça também, e assim sucessivamente. Eu vou definir então as seções sólidas do meu modelo. Vou ocultar aqui para fazer a seleção desse material interno aqui, a minha cavidade. Então, botão direito ocultar aqui, ó, pessoal, para mim selecionar a seção interna aqui sólida desse componente. E ok, então, para fazer a aplicação dessa seção sólida, tá? Vou voltar aqui ao anterior. Agora em malha, ó, pessoal, vocês vão realizar o procedimento, então, de criação da malha hexa. Essa malha hexa aqui eu vou definir os valores máximo de elemento de 5 mm e mínimo de 1.5, utilizando aqui o número de elementos na primeira camada em torno de 4 elementos, com um tamanho aqui, pessoal, de em torno de 1.5 mm. Então é só definir esses parâmetros e clicar em OK. Agora nós vamos definir então a malha para os componentes. Então eu vou utilizar aqui o recurso Sweep, tá? O Sweep 3D Mesh, e vou selecionar então aqui esse componente, utilizando aqui a malha de 3 mm. Vou repetir o procedimento então do Sweep para esse outro componente. Então vou selecionar a minha geometria, tá? O tamanho aqui também em torno de 3 mm, e depois eu posso ocultar aqui essa geometria para mim selecionar esse componente interno novamente, utilizando também o mesmo recurso Sweep, tá? Então vou selecionar o recurso Sweep. Nesse componente interno eu vou definir um número de layers aqui diferente, em torno de 3 ao invés de 4, o mesmo tamanho de elemento, e ok então para fazer as definições da malha. Agora, pessoal, vocês vão selecionar aqui em tetra, na seta, para selecionar um octa, e vocês vão clicar aqui nessa geometria, nesse part body aqui, para definir um tamanho de elemento de 2 mm. Confirme então para definir esses parâmetros para a malha, pessoal.
E se vocês quiserem, vocês podem salvar a sua geometria e depois, para criar a malha de todo mundo junto, vocês podem clicar no recurso Update aqui no padrão. Então, Update, ele vai mostrar para vocês aqui a criação da malha. E eu vou mostrar aqui agora para vocês com essa ferramenta de corte a malha interna aqui, como vocês podem observar, né? Vocês criaram ali a malha com camadas, né, mais finas de elementos sobre a parede, né? E agora, ó, pessoal, como vocês podem ver aqui em Quality Report, vocês têm aqui todos os parâmetros disponíveis para vocês realizarem a avaliação da qualidade dessa malha de elementos finitos, né? E essa malha de fluidos no seu modelo. Então vocês podem ver aqui que vocês têm a malha de fluidos, que são os elementos hexa, e vocês têm as malhas ali dos sólidos também, tá? Vocês podem extrair ali a qualidade desses elementos. E vocês podem observar que vocês têm ali um número total de nós em torno de 130 mil e um número total de elementos ali em torno de 1.300.000 elementos. Ok? Vou fechar aqui em Close. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.